Boa noite, deusas! Sejam bem-vindas a mais uma live da série O Despertar da Mulher Selvagem. Essa série de lives onde a gente vai falando em cada live sobre um capítulo desse clássico livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos falar do capítulo 8, que traz o conto dos sapatinhos vermelhos, para falar desse eu instintivo, de armadilhas que a mulher pode cair, né, ao não preservar esse seu eu instintivo ou a não dar os passos no amadurecimento desse eu selvagem, desse eu instintivo, dessa alma, dessa essência, enfim, seja como a gente queira falar. E para bater esse papo comigo hoje sobre esse conto, sobre os insights, sobre os aprendizados que a gente pode ter, eu tenho minha convidada muito especial, que eu adoro, amo, que é a Edith, e ela já está aqui com a gente. Boa noite, Edith, seja bem-vinda. Bem-vindo, Maurício, também. Todos depois que vão assistir essa gravação, sejam muito bem-vindos. Eu sempre honro o tempo, né, e a energia de cada um que vem, se junta a gente aí para compartilhar esses momentos de reflexão, de autoconhecimento, porque como a gente sempre diz aqui, esse livro, ele é um livro que é para ser lido devagarzinho, aos pouquinhos, no seu ritmo, no seu tempo, e quanto mais puder ser partilhado, feitos em rodas de conversas com outras mulheres, compartilhando, fica mais gostoso esse aprendizado. E nós já falamos aqui também outras vezes, daqui a pouco eu já vou pedir para a Edith entrar aqui, né? E eu e a Edith e outras convidadas também já falamos sobre cada vez que a gente abre esse livrinho, cada vez que a gente vai ler de novo, vai fazer uma revisão, enfim, a gente tem alguma nova percepção, algum novo aprendizado para extrair. Então, realmente, eu super indico, tu não precisa ter lido esse capítulo para nos acompanhar aqui nesse bate-papo, mas claro que depois, se tu quiser ler, é uma experiência diferenciada, né, lendo o capítulo. E se tu quiser também acompanhar os capítulos anteriores, os outros 7 capítulos que a gente já fez a leitura aqui, a leitura não, porque a gente não lê na íntegra, né? Mas essa bate-papo sobre cada capítulo já tá salva lá no feed as lives anteriores, as outras 7. Então é só tu ir lá e procurar e assistir ou reassistir se tu quiser. Tá bom? Então, essas são minhas boas-vindas. Eu quero convidar agora a Edith pra gente começar o nosso bate-papo, porque é sempre muito bom falar desse livro, compartilhar com pessoas, com outras mulheres tão especiais como ela e todas as outras que já vieram, que ainda vão vir fazer esse momento aqui comigo. Então, Edith, boa noite. Deixa eu te convidar aqui. Peraí, vamos convidar a Edith. Já mandei o convite. E depois, né, quem não puder assistir agora vai ficar gravadinho, não se preocupem, depois a gente já disponibiliza lá. Bem-vinda, Edith, maravilhosa! Boa noite, tudo bem com você? Boa Feliz noite! com você. Eu Obrigada também. pelo convite, né? A Edith, gente, já é convidada de carteirinha aqui, né? Vocês sabem que a gente já fez outras leituras e outras lives também, né? Inclusive a Edith, minha amiga querida, terapeuta dos saberes femininos, hipnoterapeuta, e ela faz um bônus lindo na minha mentoria do Despertar das Quatro Luas, que aliás já tem data, né, para ela fazer o próximo. E as mentoradas amam a aula da Edith, amam aprender aí com a Edith, né? E que ela compartilhe esse conhecimento todo que ela tem. Então eu me sinto muito honrada. Gratidão, obrigada, viu, Cris? Por você ter me convidado. E também, assim, essa também foi uma armadilha sua, né, gata? Vamos combinar. Porque falar desse livro aqui, olha, é denso, é profundo, é muito profundo, né? E aí eu tava Sim. dando uma relida nessas armadilhas dos sapatinhos, e olha, trabalho intenso, né, na Ai, nossa psique.
para a gente poder alinhar melhor. O interessante desse livro, que eu sempre falo, e eu vou falar sempre, é que esse livro mostra como eu me sinto, e eu nem sabia que eu me sentia. Sim, e eu estava dizendo antes, Edith, de tu entrar, que ele é um livro, parece que fica mais gostoso lendo em grupo, assim, compartilhando, né? Aqui a gente não tá lendo na íntegra todo o capítulo, a gente fala algumas coisas. Se a mulher for ler o capítulo, ela vai ver que tem uma imensidão de coisas ali. Mas só de fazer esse bate-papo aqui, já surgem novas coisas, né? Porque, na verdade, eu tenho uma percepção do que está aqui, você tem uma outra, dependendo da sua demanda, né? Dependendo da sua história de vida, dependendo das suas experiências. Cada um vai pegar um ponto diferente aqui no livro, mas todos eles nos ajudam a perceber como é que a mulher funciona, como é essa essência, o que é essa essência, né, da mulher, que a gente meio que relega. E as armadilhas vai falar sobre isso. A gente acaba delegando as nossas responsabilidades de atuar na vida para outras situações, para outras pessoas, e a gente nem percebe. E aí, quando você lê o livro, aí começa a cair um monte de ficha, né? E aí você começa a ter uns alertas aí, fala, não, olha, isso está acontecendo comigo mesmo, é assim mesmo que eu me sinto. Por isso que é muito bom ler, né? É muito bom a gente aprender através dos livros. E esse livro aqui, olha, sinceramente, é incrível. Quem puder, compre, tenha um, para que você possa fazer suas pesquisas, para que você possa fazer... mas, na verdade, uma investigação, um autoconhecimento mesmo, né? De desenvolvimento humano. É muito legal esse livro, muito bom mesmo. Então, sejam bem-vindos aí, quem está chegando, obrigada por estar aqui. Então, a gente está falando, né, para quem chegou agora, desse livrinho aqui, a Edith estava comentando, Mulheres que Correm com os Lobos, o meu ainda é a versão antiguinha, que eu entrei em contato, o da Edith é a versão nova, o vermelhinho, né, que o meu eu comprei lá em 2012, quando foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro, por uma necessidade e uma indicação de uma psicóloga. Eu fazia terapia na época. Aliás, a doutora Fernanda, maravilhosa, foi quem me apresentou esse livro. E eu estava passando por um problema de relacionamento afetivo, né? Estava em processo de separação, de um término de um relacionamento de longa data, assim, de muitos anos. E esse livro, principalmente os capítulos ali da Vasalisa, da La Loba, né? O Barba Azul foram os capítulos que ela me indicou assim para compreender o que estava se passando comigo na época. Então eu super indico assim realmente a leitura desse livro. E vamos ao capítulo 8, então, que a Edith até já comentou, é um capítulo forte. Por quê? Porque nesse capítulo ela aborda muito a autorresponsabilidade. Eu já vou contar o conto. E o conto ele termina de um jeito assim meio abrupto, né? E tu fica, é isso? O conto é esse? Porque é exatamente esse questionamento que às vezes a gente se faz, tá? Mas é isso mesmo? E eu tô passando por isso de novo. Eu de novo estou tendo essa experiência dos sapatinhos vermelhos, sim, porque é contínuo, né? Esse processo, ele é contínuo. Então, como é que eu conto? Ele é meio longo, assim, bem detalhado. Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Não sei se em alguma vez vocês já escutaram esse conto, mas eu vou, então, falar aí da forma que eu entendi. Então, era uma vez, apesar de ela não começar desse jeito, eu gosto de começar. Era uma vez uma menina, uma órfã, que vivia na rua, né? Vivia de forma assim bem pobre mesmo, pobre no sentido assim de não ter o que comer, de não ter o que vestir, então ela precisava buscar tudo isso na rua. E ela ia juntando retalhos e tecidos e panos e roupas, tudo que ela podia
para ir se mantendo, para fazer ali, para fazer as próprias vestimentas, comia o que ela achava também ali dentro do ambiente que ela vivia. E nessa junção de retalhos e tecidos e roupas, ela acabou fazendo em próprias mãos assim um sapatinho vermelho, que deu o nome ao conto, né? E ela ficou muito feliz com esse sapatinho vermelho, apesar dela viver nessa situação de pobreza extrema, de não ter um lar, de não ter uma família, de não ter uma comida garantida ali todo dia. Ela se sentia muito feliz, muito enaltecida. Ela ficou feliz demais com essa criação do sapatinho vermelho. Ela mesma fez, ela achava linda aquela criação dela. E lá pelas tantas, ela estava muito feliz com seu sapatinho, buscando comida, fazendo aquela rotina dela que ela fazia sempre. Surge uma carruagem dourada com uma senhora que diz para ela: abre a porta da carruagem e diz: agora chega dessa vida de maltrapilha, dessa vida, né, de pobreza. Eu vou te levar para casa e vou te tratar como minha filhinha e vou te dar tudo que tu merece. E claro que a pobre órfã, né, pulou carruagem adentro e foi com seus sapatinhos vermelhos para casa dessa velha. E chegando lá, a velha deu um banho nela, penteou os cabelos, colocou roupas novas, né? E o sapatinho vermelho, claro, foi totalmente descartado, assim como tudo que ela vestia ali, toda a situação. E a menina estava toda feliz, mas perguntou, né? Mas cadê meus sapatinhos vermelhos? A velha disse: não, agora tu não precisa mais daqueles sapatos sujos e velhos, né? Agora tu já tem acesso a outras coisas mais requintadas, mais bonitas. Tá bom. Ela ficou triste, né? Porque aquele sapatinho trazia uma alegria para ela, principalmente por ele ter sido feito por ela, né? E ela seguiu a vida, então, sem o sapatinho, de uma forma mais triste. Chegou o momento de ela passar pela crisma, ela estava na idade ali de ser crismada. Elas foram escolher, então, a roupa da crisma e os sapatos, né? Chegando nesse sapateiro, ela deu de cara com um sapato reluzente vermelho, né? Tinha várias cores ali, mas o que ela se encantou foi com o sapato vermelho que tinha nessa sapataria. E a velha que cuidava dela não tinha uma boa visão, não enxergava muito bem. Então a velha não se deu conta que era vermelho. E o sapateiro viu que ela gostou, até deu uma piscadinha para ela e tal. E ela deu um jeito de levar o sapato vermelho. E a velha não se deu conta, porque na igreja onde ela ia ser crismada não era tolerável vestido branco, né? Na crisma tem que estar de branco e tal. E aí, como é que ia estar com o sapato vermelho, né? Mas ela foi igual, contente com seus sapatos vermelhos. Chegando na igreja, todo mundo viu que ela estava. O que mais chamou atenção foi os sapatos vermelhos, foram os sapatos vermelhos. E até que um momento a velha senhora já estava informada sobre a existência do tal sapato vermelho e chamou a atenção dela. Nunca mais use esse sapato vermelho, isso é uma ofensa, né? E foi lá e comprou um sapato preto para ela, né? E só que ela não gostava do tal sapato preto. Chegou o próximo domingo, dia de ir na missa de novo, ela deu um jeito de passar por cima ali da senhora, da velha, essa que morava com ela, que cuidava dela, e calçou de novo o sapato vermelho. Pois chegou de novo na igreja tinha um senhor na porta que deu uma piscadinha para ela, ele tinha uma barba ruiva. Lá dentro também ela encontrou um outro senhor. Na verdade, na porta tinha um soldado, lá dentro tinha um outro senhor. Ela foi encontrando símbolos, né? Pessoas no meio do caminho que se davam conta do que estava acontecendo ali. E que depois a gente vê que também representa alguns aspectos, alguns elementos dessa história.
E aí ela, né, o sapatinho vermelho começou, ela via que ela queria dançar para a direita, mas o sapato levava ela para a esquerda. Ela via que ela queria ir para a esquerda e o sapato levava ela para a direita. Então ela começou a se dar conta que aquele sapato, ele dominava ela. Ele levava ela, ele que fazia os passos dela, ela não tinha mais o controle de nada. E ela começou a se assustar com aquilo, ela começou a ficar com medo, até que ela conseguiu, depois de muita luta, de muita coisa, ela conseguiu tirar o sapato do pé e ficou meio assustada. E a velha disse: não, agora tu não vai mais usar esse sapato e tal. Inclusive, essa senhora velha, às vezes eu tô chamando de senhora, às vezes de velha, que aqui tá velha senhora, mas é a velha. Depois a gente vai ver que é uma velha muito rígida, muito seca, né? E a velha cai de cama. E aí, quando os médicos saem da casa, daí a velha tinha escondido o tal de sapatos vermelho dela, e ela naquela angústia por usar o sapato vermelho, mesmo depois da situação que ela tinha passado, que os sapatos vermelhos controlavam ela, que os sapatos vermelhos tiravam ela, levavam ela à loucura, assim, de um movimento, né? Ela esperou os médicos saírem e pensou: bah, agora é a minha oportunidade, porque eu sei onde estão os sapatos e ela tá acamada, não vai ter como me impedir. Pois ela foi, achou os sapatos, tirou da caixinha, calçou os sapatos e saiu, né, saltitando de novo com seus sapatos. E os sapatos enlouquecidos, controlando ela. Ela dançava, o sapato é que ditava o ritmo da dança, ela já não sabia mais, ela já não aguentava mais o que fazer com aqueles sapatinhos, e os sapatinhos controlando e levando ela para tudo quanto é lugar. Ela não conseguia parar, ela só ficava em movimento, mas não era ela que estava em movimento, era o sapato que fazia ela ficar em movimento, né? E nisso tudo, aqueles elementos, o Barba Ruiva, o soldado, aquele da porta da igreja, falando: ah, belas sapatilhas, que coisa boa, continue assim. Ela se aproximou da igreja e um guardião ali, um espírito que estava ali, disse: ah, agora tomara que tu não se livre mesmo desse sapatinho. Meio que falou que aquilo ali era uma sina para ela, né? Que ela não ia se livrar dos sapatos. E ela já não sabia mais o que fazer, ela não aguentava mais. Quando ela chegou num ápice, assim, de que, meu Deus, nem a minha vida tem mais validade, o que eu vou fazer? Ela pediu para que um senhor cortasse os laços do sapato, para o sapato poder sair do pé dela e ela parar de se movimentar. Esse senhor, né, o soldado esse, foi lá, cortou o laço do sapato, mas não adiantou. E aí, qual é o final que eu falei, assim, que impacta? Porque daí ela diz assim: ah, já que a minha vida não vale nada mesmo, eu não sei mais o que fazer e tal, corte os meus pés juntos se for preciso. E aí o velho, esse que tá ali diante dela, corta os pés da órfã para poder ela se livrar dos sapatos. Então vão-se os sapatos e os pés, e ela fica então sendo uma menina aleijada que tem que buscar se redescobrir aí para viver a sua vida, e assim termina a história. Então, a Clarissa, ela sempre fala desses, a doutora Clarissa, que é quem escreveu esse livro, ela sempre fala desses finais abruptos, mas sempre trazendo uma grande lição. E aqui ela diz o seguinte: o horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fadas, nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Edith, acho que tá dando um eco da minha voz, não sei se dá para baixar aí um pouquinho, ou se é o meu aqui que tá muito alto, não sei. Se tu baixar um pouquinho, deixa eu ver se eu te escuto, se eu continuo te escutando. Tá ouvindo? Tô te ouvindo e agora parou o eco. Ótimo. Obrigada. Então, gente, como ela diz aqui, esse final abrupto da principal, da protagonista da história, nossa, mas eu tava esperando que ela realmente conseguisse encontrar os seus sapatinhos vermelhos, que ela conseguisse
fazer outro sapatinho vermelho e ter um final feliz para sempre, mas não, ela tem os seus pés cortados para poder se livrar desse tal sapato vermelho que ela tanto quis. E aí ela diz aqui que que isso demonstra a incapacidade de completar um esforço de transformação, que é o que muitas de nós vivemos muitas vezes, né? Quando a gente se clama, se lamenta daquilo que está faltando e a gente fica naquela posição de, mas isso de novo? Eu achei que eu já tinha aprendido, eu achei que eu já tinha me transformado. E meio que tu desiste, que tu deixa a onda te levar, assim, que tu deixa as coisas acontecerem. Ah, é esse sapato aqui que tem? Tá, é ele mesmo que eu quero. Então tá, deixa assim, eu achei que eu já tinha aprendido. É um grande jeito dela trazer esse aspecto de quando a gente se aliena, fica alienada, de quando a gente desiste de nós mesmas. E isso não precisa ser uma coisa para a vida toda, mas pode ser uma coisa de um momento pontual. Pode ser que em algum momento das nossas vidas a gente chegue a esse ponto mesmo de dizer, corta os meus pés também, deixa assim. Acho que a Edith, no início da fala dela, ela comentou alguma coisa, vou ficar nesse relacionamento mesmo. Vou ficar nesse trabalho mesmo, né? Quem sabe eu fico aqui, pelo menos eu tenho carteira assinada, nada contra, né? Mas até pensando um pouco do meu padrão de pensamento antes, né? Do tipo, é melhor aqui que eu sei o que está acontecendo do que eu seguir esse processo de transformação, né? Então, Edith, o que para ti, assim, ficou desse primeiro ponto que ela faz que ela traz essa perda brutal, ela chama, né? Que é o corte dos pés ali. E a gente já vai falar do significado do sapatinho também. Então, você ia falar das armadilhas, da carruagem e tudo mais, mas você já está numa outra parte. Não. Eu tô ali bem no comecinho, onde ela fala a perda brutal dos contos de fadas. Então, mas é mais essa parte mesmo aí de que ela fala que esse final abrupto da perda dos pés junto com os sapatos simboliza essa nossa incapacidade, entre aspas, ou como a gente desiste de seguir adiante o nosso processo de transformação. Se tu queria fazer algum comentário em relação a isso, assim. Se tu já passou por isso. Tem para comentar, né? Porque a questão é que esses sapatinhos vermelhos, eles são a nossa criatividade, aquele nosso impulso, né, de fazer as coisas do nosso jeito, né? Que a gente tem quando é criança, por exemplo. Mas aí, de tanta gente ouvir as outras pessoas falarem, a gente tem uma educação, e tanto na escola como a mãe, a família, todos falam, não, essa não é a melhor forma de você agir, você tem que fazer assim ou assado. E isso vai fazendo com que a gente vá deixando esse nosso sapatinho meio que de lado. No caso dela, ela persistiu em ficar com sapatinhos, mas aí veio, no meu caso, um belo casamento, que aí me ajudou, aquela bela carruagem, né, dourada, que até ofusca a minha visão. E aí eu falei, não, agora sim, isso aqui. Aí eu esqueço, eu me deixo de lado. Eu deixo toda aquela minha criatividade, todo aquele meu impulso para viver de verdade de lado, para eu seguir isso, para eu entrar nessa carruagem e para eu viver uma vida que seja confortável e que demande pouca energia, pouco trabalho. E agora eu não vou precisar mais. Então, tanto num trabalho também a gente faz isso, né? Não é, você não escolhe um trabalho porque você tem aquela... quando eu era criança, por exemplo, eu queria ser professora, né? Naquela época, a professora era muito bem visto e tudo mais, né? Não é que não seja hoje, não é isso. Mas hoje o trabalho de professor, ele tem, assim, eles não são valorizados, então as pessoas já não escolhem tanto, né, ser professor. Mas naquela época se escolhia ser professor, imagina, eu nem cheguei nesse ponto. Por quê? Porque eu entrei numa carruagem onde tudo seria muito mais fácil, muito mais simples. E nesse processo de você acabar
deixando o seu sapato, jogando para cinzas, né? Virar cinza o seu sapato, você deixa queimar esses sapatos da sua criatividade, dos seus impulsos naturais, da sua essência selvagem, eu acabei substituindo por uma coisa que fosse mais palpável e que demandasse menos tempo, e que demandasse menos energia, e que pudesse cuidar de mim sem que eu precisasse fazer muito. Que foi isso que a velha fez, né? Ela falou assim, não, agora eu vou pentear você, vou dar banho em você. E foi assim que eu me senti. Eu estava me sentindo extremamente cuidada. Perfeitamente cuidada. E todos falavam assim, nossa, como você tá bonita, que maravilha, casou, né? Que linda! Ah, que maravilha! Parabéns, viu? Você casou! Mas aí a gente não percebe que a gente às vezes está muito. As pessoas não percebiam que a gente está muito destroçada, porque você trocou um sonho por uma ilusão, né? E muitas vezes o que acontece? Essa questão de cortar os pés para tirar esses outros sapatos, porque na busca de você tentar se encontrar de novo, mesmo dentro dessa carruagem, você tentar se encontrar, você escolhe um outro sapato, o vermelho, né? Então você procura outras situações que sejam tão brilhantes quanto aquela carruagem. E aí você coloca aquilo, mas aquilo começa a destrambelhar, faz você fazer coisas que você não quer. E aí, mais pro final, até vai falar de exemplos da Janis Joplin, né? Uma cantora que nessa busca, né, de ela até pensou que ela tinha encontrado a essência dela, né? O impulso natural dela de ser cantora, de ser criativa e tudo mais, mas não, porque levou ao extremo, que foi o que o Sapatinho fez com a menina, né? Dançava para um lado, dançava para o outro, não parava, até o ponto da pessoa enlouquecer, até o ponto de a pessoa aderir hábitos, aderir vícios, para tentar sufocar um pouco essa dor, que foi o que a menina fez, acabou cortando os pés. Quantas pessoas não estão se cortando por aí para tentar tirar um pouco, sabe, dessa angústia, Para ter um dessa pouco de paz, sensação, para ter na paz. tentativa de ter paz. Porque estão cansadas de caminhar nessa carruagem, estão cansadas de ficarem usando esses sapatinhos que são tão brilhantes, mas que não é a essência dela, não é isso que ela queria, né? Mas aí a gente vai, e que nem você falou, Cris, é um processo, a gente vai se envolvendo dia a dia, um pouquinho cada dia, e a gente nem percebe que está entrando numa armadilha, em várias, aliás, né? E aí quando você sai de uma, você entra em outra, depois você sai da outra, você entra em outra, e assim segue a vida, né? E ela traz também esse conto nessa altura, já a gente está no capítulo 8 agora, né? Então a gente já viu a La Loba, que traz essa coisa dos ossos, da essência. A gente viu a Vasalisa, que traz a questão da intuição. O Barba Azul, que é o predador, né, da história, que como é que a gente identifica os predadores. A gente viu o Patinho Feio, que é quando a gente está fora da gente, né? A gente é um cisne, mas se acha um pato. Né? Aqui, essa história do patinho e do cisne podia ser, enfim, qualquer outros animais, né? Mas é quando a gente não está conectada com a gente mesmo, com quem a gente é. E aí, aqui nessa altura do livro, ela fala dessa autorresponsabilidade e ela traz como assim, se liga, isso é um processo. Não é porque agora tu teve acesso ao conhecimento que tu precisa que existe uma intuição, que pode ter um predador que esteja à espreita, que tu tem que estar conectada com quem tu é, que tu já sabe tudo. Tu tem que estar sempre atenta, porque o processo ele é contínuo, ele ainda não acabou, né? Então, como uma mulher, como nós podemos nos perder da nossa natureza instintiva a ponto de ter que dizer, corte os meus pés para tirar esse sapato que não faz parte, né? Então, é como a gente aprende a lidar também com os fracassos, como a gente se posiciona perante a vida, é como a gente assume a nossa autorresponsabilidade, né? É olhar para as histórias, como a Edith agora trouxe o exemplo dela, né? Porque a primeira armadilha que ela traz aqui, fazendo
uma análise do conto Sapatinhos Vermelhos, a primeira armadilha é a carruagem dourada, que a Edith já falou. Que para ela vinculou a carruagem dourada com o casamento, quando o casamento se apresentou como uma situação onde ela teria todo esse cuidado, onde ela receberia toda a atenção. Mas, às vezes, a gente ainda não tem maturidade suficiente, ou não tem, enfim, eu também, se eu for olhar para a primeira... Levando o exemplo do casamento, poderia ser do emprego, poderia ser de vários outros. Mas aqui nós duas hoje trouxemos, né, o exemplo do relacionamento. Eu também. Às vezes a gente não tem ainda a maturidade para olhar que essa carruagem, ela traz um ganho, talvez um conforto, mas se tu não estiver conectada com o teu instinto, com a tua essência, tu vai perder o teu sapato vermelho feito à mão, que a Edith já colocou também que o sapatinho vermelho nessa história representa o nosso poder criativo. Por que que ela era tão feliz com o sapatinho vermelho dela, que era construído à mão, que era sujo, que era feito de retalhos, que era isso e que era aquilo? E o outro sapato vermelho que ela comprou, feito por um sapateiro que chegava a reluzir, não trazia as mesmas coisas. Porque o primeiro sapatinho, o sapatinho que ela fez e que a velha jogou fora, era feito por ela. A doutora Clarissa está aqui trazendo um alerta para nós. Como tu lida com as tuas criações, com as coisas que tu cria, que tu constrói. E aí acho que a gente já, como a Edith falou já, e bem colocou a primeira armadilha, a gente pode ir para a segunda armadilha que ela traz, né? Que ela traz a velha seca, secarrona ela chama. O que simboliza a velha que está dentro da carruagem dourada? Né? A velha secarrona é para a gente olhar para os nossos aspectos, todos esses símbolos estão dentro de nós. Quando a gente se encontra com a rigidez, quando a gente se encontra com esse conservadorismo ao extremo, quando a gente também se conecta a um mentor, por exemplo, que não tem condições de nos guiar por um caminho criativo, porque talvez esse mentor, como é o exemplo que traz aqui a velha, dessa história dos sapatinhos vermelhos, não é que ela é culpada ou que talvez ela tenha feito por mal, a gente não sabe, né? Mas vamos trazer alguns aspectos aqui. Mas ela não tem vivência dessa vida criativa, talvez. Ela tem uma rigidez e um conservadorismo tão grande que ela nem sabe o poder que tem nessa criação. Talvez ela não tenha acessado a criação dela, a própria criatividade dela. Então, a gente pode refletir como a gente está lidando com esse aspecto dessa velha secarrona que ela chama. Isso é uma grande armadilha, essa segunda armadilha que ela traz. Quando a gente mata a nossa criatividade por se conectar com essa velha, com esse lado rígido, com esse lado seco, né? Que as velhas ideias, né? São aquelas ideias antigas, envelhecidas, né? E secas. E a gente persiste nessas ideias como se fossem a única opção que a gente tem. Que é uma maneira também bem sutil de nos manter na carruagem. Então, se eu continuo afirmando e contando as mesmas histórias para mim, não, porque é assim, eu aprendi assim, não tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito, não tem mais jeito. Isso é mentira, porque a gente está em constante evolução e a gente pode mudar. Acontece que a gente não se permite mudar. Por quê? Porque talvez eu queira ficar dentro dessa carruagem. Talvez seja uma justificativa da minha mente para me manter ali. Porque é mais fácil, é mais simples. Eu não preciso mais me movimentar para criar. Aquela criatividade da menina de criar o sapatinho e tudo, trazia tanta alegria para ela, trouxe tanta alegria. Embora fosse feito de trapos e do jeitinho dela, porque é o jeito de criança, mas isso trazia alegria. É essa alegria que a gente começou a perder quando a gente entrou
Na carruagem do trabalho, na carruagem do relacionamento, na carruagem da religião. Todas essas carruagens com a intenção de aliviar um pouco o peso que eu imagino que vai ter se eu usar a minha própria essência para eu ter uma vida criativa. Para mim, do meu jeito. Só que aí eu preciso responder para algumas pessoas. Algumas pessoas vão falar. E aí é um processo, que a gente estava falando, de você agora começar a se posicionar diante de você. É isso que a doutora fala a respeito disso. Porque não tem como. Você não vai ter aliados. Não tem aliados. Não tem ninguém para te ajudar. Tem muitas pessoas para te tirar o seu sonho. Para poder diminuir você. Para te excluir, às vezes, do bando, sei lá, com a intenção de te domesticar para que você não siga com a sua vida criativa. Então, é você com você mesmo. Você precisa resgatar isso dentro de você, essa força selvagem, né, que ela fala, e não é de uma maneira pejorativa, né? A força selvagem, o que ela quer dizer é a nossa natureza, nossa natureza como indivíduo. O que é que eu quero fazer da minha vida? Como que vai ser melhor para mim? O que é que me traz alegria? O que é que me dá gostosura? Né? Para ela eram os sapatos. E aí ela acabou se sucumbindo, né? A história de ter uma carruagem ou de outros sapatos, e aí ela não teve um caminho de volta. Ela se viu perdida num ponto onde ela precisou cortar os pés. E aí eu percebo aqui que eu cortei um pouco de mim também quando eu entrei no casamento, e depois eu entrei numa religião para tentar ajudar no casamento, que já não era bom. Olha que loucura. Eu entrei na religião para me ajudar a entender aquele casamento, para me fazer aceitar. Eu acho que a intenção dos sapatos vermelhos que ela comprou era mais ou menos esse. Eu preciso aceitar que eu ainda tenho os sapatos vermelhos. Não é aquele, mas eu ainda tenho. Só que isso acabou descambando tudo pro buraco, porque ela ficou perdida mesmo, né? E aí eu, nessa busca de tentar me encontrar, saía de uma armadilha, de uma carruagem, entrava na outra e aí entrando, eu acabei desistindo de tudo. Eu acabei desistindo, sem saber lidar com tudo aquilo, eu acabei desistindo. E aí eu falei, agora chega, agora vamos cuidar de você. Eu vou fazer o que der, do jeito que der e como der. Porque não tenho mais saída. Só que tem pessoas que entram por um outro caminho, que é o que a gente estava falando dos vícios, né? E, Edith, legal que tu já trouxe uma parte que ela fala lá da sexta armadilha, que é o receio diante do coletivo, né? Para quem está chegando aí, nós já passamos o conto, né, dos sapatinhos vermelhos, e agora a gente está passando pelas armadilhas, quando a doutora Clarissa faz a análise das armadilhas que a mulher desconectada do seu instinto, ou que ainda não se conectou, ou não tem a maturidade suficiente ainda, pode passar, tá bom? E aí, a Edith falou aqui de uma coisa sobre o coletivo, que tem a ver com essa armadilha de quando a gente tem receio do coletivo, de quando... Poxa, na igreja não aceito sapatos vermelhos, né? Para ser uma mulher bem vista, eu não posso estar de branco e de sapatos vermelhos. E aqui nada contra as religiões, as igrejas, enfim. A gente está trazendo aqui o funcionamento coletivo quando a gente adere a regras que por um momento podem ser úteis, mas que não quer dizer que aquilo ali sirva para todos e para todas e para sempre. Né, que as coisas elas estão em movimentos, e como a gente estava falando ali da armadilha 2, que é a velha secarona, que são as velhas ideias, como a Edith disse, que representa a nossa rigidez, faz um link muito legal com a armadilha 6, dessas imposições que a gente tem culturais. Então, eu não posso usar sapatos vermelhos, eu tenho que usar sapatos menos chamativos, porque eu sou mulher, ou porque
enfim, eu tenho que andar de modos comportados. Mas o que que são modos comportados? O que que eu realmente quero? E eu não estou aqui para dizer que a gente não tem que ter regras de convívio, enfim, né? Senão vira tudo também. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ainda hoje a gente vive muito escravizada por algumas coisas que em algum momento alguém falou que tinha que ser daquele jeito. E nessa revisão da Armadilha 2, a doutora Clarissa está dizendo exatamente o seguinte: fica presa a isso, que tu vai se perder de ti. Poderá chegar um momento em que tu terá que cortar os teus pés para se livrar disso. Ou seja, poderá ter um momento que tu terá que te abandonar, que tu terá que abandonar aquilo que tu realmente que faz o teu coração bater mais forte, que faz a tua alma, né, vibrar, que faz o teu olho brilhar forte. Continue se iludindo com as carruagens, continue presa ao comodismo, às velhas ideias, continue presa ao que ao coletivo diz, tem que ser assim, porque alguém diz que tem que ser assim, que tu vai em algum momento te perder de ti, da tua fonte criativa. Às vezes a gente está infeliz e não sabe o quê. Às vezes a gente está buscando num relacionamento, num trabalho, né? E aquilo ali não preenche de qualquer forma. Por quê? Porque a gente está precisando se conectar com a nossa fonte criativa, com aquilo que realmente nos alimenta, né? E aí eu já vou fazer e já ir para a terceira armadilha, que é a fome da alma, a fome do tesouro, né? Ela percebe que perdeu algo, mas é a energia dela, né? Na verdade, ela perdeu algo, ela perdeu os sapatos, ela perdeu a liberdade, mas ela também perdeu a energia dela, né? Que é quando também, vamos trazer para os exemplos do nosso dia a dia, né? Eu já citei esse exemplo antes, né? Ai, Cristiane, tu tem que falar mais firme. Ou daqui a pouco outras mulheres que escutaram, tu tem que falar mais baixo. Daí cada uma tem um exemplo aqui, né? Mas é quando a gente recebe essas orientações e a gente leva aquilo para um lado assim, é errado eu ser assim, é errado eu fazer isso. A gente corta a fome da nossa alma, a gente para de alimentar a nossa alma, porque, por exemplo, hoje eu tenho consciência do quanto a minha comunicação, do quanto a minha voz, do quanto a forma de eu me colocar é uma luz minha, né? Mas naquela época eu fiquei questionando tudo. Ai, tem que falar mais assim, mais assado, talvez eu nem fale, talvez isso, talvez aquilo. E a gente vai matando, a gente vai cortando, a gente vai sufocando a nossa alma, que foi o que ela fez, né? Quando o sapatinho vermelho foi jogado fora, quando ela não foi escutada, que ela queria ter um sapatinho vermelho, né, Edith? Então, E aí, que nem você estava falando, né? Ah, eu tenho que ter uma voz assim, eu tenho que ter uma voz assado. E isso vai gerando depois, porque assim, primeiro você entra na carruagem, isso aqui vai dar tudo certo. Aí depois, como fala a segunda armadilha, aí vem essa força da velha secarrona, né? Que fala, né? Do envelhecido, do duro, do ultrapassado. Aí você começa a perceber algumas coisas. Peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. E aí depois vem essa fome da alma. E aí, como você já experimentou algumas coisas, você começa a ter essa fome de alma. Por quê? Porque você não está expressando a sua voz, a sua essência. Você está copiando outras pessoas, você está tentando fazer com que os outros te aceitem. E aí tem uma parte aqui que fala... Eu vou ler aqui um pedacinho, tá? Leia, Edith, por favor. Eu só estou dando uma boa noite aqui no chat para o pessoal. Tá. Uma quantidade excessiva de mulheres fez um voto terrível anos antes de serem capazes de um melhor discernimento. Ainda jovens, faltaram-lhe apoio
e estímulos básicos. E assim, cheios de mágoas, resignação, elas pousaram suas canetas, calaram sua voz, desligaram seu canto, enrolaram suas telas e juraram nunca mais voltar a tocar neles. A mulher que esteja em condições semelhantes entrou sem perceber no forno junto com a vida da sua própria criação. Sua vida fica reduzida a cinzas. Então, isso aqui é maravilhoso, né? Qual Porque a página que é gente essa, começa. Didi? Vamos supor que você tivesse. Qual é Hã? essa página? Qual é essa página que tu tá lendo? É 262, o terceiro parágrafo, o segundo Tá. parágrafo. Uhum. E isso é interessante porque suponhamos que você tivesse sucumbido a essa questão de não ter a voz perfeita, de não ter a voz mais aceita e tudo mais. Você poderia ter pousado sua caneta e parado de fazer o que você faz. E aí, isso reduziria você a cinzas. Isso reduz a mim a cinzas. Então, suponhamos que eu tivesse tentado o casamento, que eu tivesse tentado a religião, que eu tivesse tentado um trabalho, e aí eu não tivesse conseguido aquilo que eu queria. Ah, tudo bem. Aí eu vou para o próximo passo. Né? Eu começo a sentir essa fome da alma e eu vou para o próximo passo. O que é que preenche a minha alma? O que é que me faz vibrar o meu coração? A sentir essa força criativa em mim? Então, talvez não seja esse casamento. E talvez você queira ficar solteira. Talvez você não queira mesmo esse trabalho que é tão bem remunerado, que é tão bem seguro, que tem carteira assinada, como a Cris falou aqui. E aí você vai procurar uma outra coisa, mas uma coisa que preenche o coração. Uma coisa que eu ouço, que eu ouvi esses dias, que foi o Jacob Petri falando, que ele fala assim, nós usamos a vida, o agora, como meio para chegar a algum lugar. Ou seja, a gente não aproveita o nosso momento agora. A gente não aproveita o que nós temos agora, porque estamos vivas. Nós estamos vivas. E a gente não aprecia essa nossa vida. E a gente fica tentando tatear, buscar, alcançar o vento, como a Bíblia diz, né? Numa busca incessante. Então, a busca realmente vai ser esse processo, ok. Mas o interessante é você usar tudo que você tem de experiência e aproveitar tudo isso para aprender, a mudar, a fazer uma coisa diferente. A Cris aceitou que a voz dela é do jeito que é e ponto. É uma característica dela. E ok, e é positiva. É positiva segundo o que ela pode ver, não o que os outros estão dizendo. Se ela aceita a voz dela, dá tudo certo. Agora, precisa dar uma observada. E a gente não faz essa investigação na gente, sabe? De observar como é que meu corpo está se sentindo. De eu tentar fazer uma voz diferente. De eu tentar permanecer nesse casamento. De eu permanecer nesse... Como é que meu corpo se sente? A gente não observa. E a gente sofre. E a gente sofre. Muito tempo. Né, Cris? Sim, sim. E aí a gente pode, achei, antes de ir para a próxima armadilha, eu achei bem interessante isso que tu recitou aí do Jacob, que ele fala da vida, da gente não aproveitar. Em algum momento aqui, ela também traz essa parte da vida como a vida é algo vivo, é um organismo vivo. Então, a gente também, às vezes, está à procura de algo, parece mesmo às vezes inconsciente, parece que a gente está à procura de algo estático e não é. É algo, a vida, ela se transforma a todo momento, ela é orgânica, né? Ela está acontecendo a todo momento. Se a gente fica ali à espera de encontrar esse algo encaixotadinho, a gente vai se frustrar. Pode ser até que a gente encontre em determinado momento, essa aqui é a caixinha que eu estava procurando. Mas tu vai abrir a caixinha e tu vai começar a ver que aquilo ali vai se movimentar, vai criar vida, vai mudar. Uma hora tu vai estar vivendo um momento alegre, outra hora tu vai estar vivendo um momento triste, daqui a pouco tu conseguiu uma conquista, daqui a pouco vai vir um desafio e esse é o movimento. Mas a gente fica cai às vezes naquela ilusão de querer algo estático, linear. A vida não é estática e não é linear. E o pior, enquanto a gente não aceita isso, a gente vive se frustrando. Então,
até hoje, uma coisa assim, né? Compartilhando com vocês o momento hoje. Eu me peguei num momento assim muito, ai, nossa, sem ânimo e tal, desanimada ali. E eu, tá, mas espera aí. Daí fui, fiz a escrita terapêutica, que para mim é uma ferramenta maravilhosa, né? Ai, tá bom, tô na lua minguante, agora na gestação eu tô sentindo as energias das luas muito mais forte, parece que 3 vezes mais, isso é incrível, assim. E por isso que eu digo, mulheres, mapeiem os seus ciclos, anotem, escrevam, isso é valioso. Eu só tô sentindo, podendo observar isso e falar agora na gestação de algumas coisas, porque eu tinha já começado esse processo antes, então eu tenho um parâmetro. Antes de engravidar, eu sentia de um jeito. Agora eu tô sentindo de outro jeito. E hoje eu observei, mas não tô sentindo legal, não tô animada, assim, não que eu tenha que estar sempre animada, mas eu tava sentindo algo diferente, assim, né? Deu bom, é que é o meu momento, tá? Lua minguante, mais recolhimento. Tem aquela questão que aconteceu, que eu tô sentindo isso, e fui lá e escrevi tudo. Coloquei para fora. Então, por isso que a gente chama de escrita terapêutica, que é como se tu estivesse sentada lá no teu divã, ou diante da tua psicóloga, da tua terapeuta, enfim, ou de uma amiga, enfim. Mas tu tá te escutando. E aí eu me escutei ao escrever tudo aquilo e pensei assim, bom, eu não posso negar o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Dei nome ao que eu estava sentindo. Então eu reconheci aquilo que eu estava sentindo. Quando a gente olha e reconhece a nossa sombra, aquele monstro que parece até se torna luz, porque daí tu, olha que interessante, isso ainda mexe comigo. Olha, Nossa, mas que tu não é legal. a terapeuta de saberes femininos? Consteladora familiar em breve? Como assim? Por quê? Porque é exatamente isso que a Clarissa fala aqui. O processo ele é contínuo, vai continuar acontecendo. O que vai mudar é que tu vai ficar mais ligada e vai ter vezes que tu vai estar desligada e vai precisar acontecer alguma coisa para que tu te ligue, para que tu atenção, barba azul, atenção, sapatinho vermelho na tua vida agora, ó. Vida criativa fugindo. E aí, o que eu fiz? Eu reconheci primeiro. Depois eu me dei um tempo e depois eu fui lá e o meu professor de constelação familiar, o Mário Cosiner, ele fala uma frase, eu não vou saber de quem é, mas ele fala de que o fisiológico muda o psicológico. Ou seja, daí eu tava lá com meu pijama, né? Querendo mais era me esconder. Aí eu fui lá, troquei de roupa, né? Passei um batom que eu gosto, fui me mexer, fui me movimentar e passou aquela coisa toda mais pesada que eu tava sentindo. Por que eu tô compartilhando isso? Porque, gente, negar a situação aumenta a sombra. A gente alimenta mais a sombra quando a gente nega. E aí eu até falei de manhã nos meus stories. Às vezes a gente só precisa de coragem para começar, de olhar para essa sombra. Depois, aquilo ali vai se acentuando. Não é que tu ignorou, que tu negou, que tu fingiu. Agora eu vou fingir que eu estou bem, vou passar um batom e passar uma maquiagem e vou fingir que está bem. Não. Eu reconheci. Eu não estava me sentindo bem. Por isso, por isso, por isso. Eu ainda sinto isso, e isso é por causa disso. Ok. E agora, vamos transformar? Vamos dar o próximo passo? Então, aqui nessa história dos sapatinhos vermelhos, eu tô olhando minha colinha aqui, ela traz muitas vezes de formas diferentes essa questão da gente reconhecer a nossa sombra, né? Que é uma forma também da gente se conectar com a nossa luz. E a quarta e a quinta armadilha, né? Tô olhando aqui pro horário, Edith, nós vamos ficar umas 5 horas.
Mas eu vou falar da quarta, quinta armadilha e já vou passar a palavra para a Edith fazer os comentários dela também. Mas a quarta e a quinta armadilha, ela chama de consequências do cativeiro e ocultar a vida secreta. Que aqui tem muito conteúdo aqui, tá? Mas um ponto principal que me chamou a atenção nessas duas questões é quando a gente tem uma vida dupla, assim. Quando a gente age de uma forma sozinha, a gente sente vontade de fazer algumas coisas, mas na frente dos outros a gente faz de forma diferente, né? Quando a gente tenta ocultar essa vida secreta, eu até separei um trecho aqui na página 271 que tem a ver com aquele trecho que a Edith leu antes na 262, por isso que eu perguntei qual era a página. Que ela fala aqui que a vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices param de escrever, param de pintar, param de dançar, param de cuidar de seus filhos, de pesquisar, observar, aprender e praticar. Elas podem parar porque aquilo a que dedicaram tanto tempo não saiu como esperavam. Não obteve reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Então, o que ela está dizendo aqui? Que às vezes, só porque alguém me diz que não tá bom, eu desisto. Eu paro de fazer aquilo. Ou no meu próprio exemplo que eu estava citando anteriormente. Só porque hoje eu não tô bem, eu não vou fazer mais isso. Eu não sirvo para fazer isso. Não dá. Então a gente abdica, a gente vive uma vida, como ela chama aqui na armadilha, de ocultar uma vida secreta. Tu vive ali para quem? Para os outros. Mas na verdade a tua verdade está oculta. O que tu realmente gostaria de fazer, o que tu realmente gostaria de viver. E os sapatinhos vermelhos, o que realmente ela gostaria de fazer? O que ficou oculto, né? Então, você falando dessa vida oculta, eu lembrei de uma coisa assim que é. Mas, ó, serve de exemplo. Que é assim, quando eu era da religião que eu falei pra vocês, não podia colocar roupa curta, né? Mas em casa, eu colocava meu shortinho curto, bem curtinho, sim, sabe? Pra satisfazer a minha alma, pra preencher. Porque quando a minha alma tá pedindo comida, ela começa a buscar comida em qualquer lugar, qualquer coisa serve. Você começa a pegar qualquer tranqueira para se alimentar. Você não presta mais atenção naquele desespero, que nem vem falando do lobo, né? Acaba matando sem a necessidade. A fome é tão grande que acaba matando sem necessidade, sabe? Não vai comer tudo aquilo. A gente faz isso com a gente. E aí acaba tendo essa vida dupla. Por quê? Dentro da igreja eu sou uma coisa, mas fora eu já não sou tudo isso. Por quê? Porque eu não suporto aquela vida superficial, aquela vida que eu mesmo ditei para mim, que seria melhor para mim. E eu também não sei como sair dela. Aí tá falando aqui na página 266, que eu acabei voltando um pouco, na armadilha 4, que são os danos aos instintos básicos e a consequência do cativeiro. E aqui fala, no segundo parágrafo, que embora pudéssemos dizer que a menina da história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida, e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade, seu processo de individualização para seu esforço no sentido de desenvolvimento é interrompido. Ou seja, a gente tem essa fase, a gente precisa dessa fase de desenvolvimento, que é errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Não é ir direto para a carruagem e viver uma glória e viver um conto de fadas, né? Aquele que a gente conhecia. Esse aqui já mostrou para a gente que não é bem assim. Que a gente precisa dessas fases, né? Essas fases de amadurecimento, de evolução, para que a gente possa chegar no próximo estágio, né? Era isso que eu ia falar. Bem legal. E ali na sexta armadilha, que daí hoje a gente já comentou, que é o receio diante do coletivo, né? Que é quando a gente fica presa
a essa cultura, ao que o outro diz. Aí a gente acabou de dizer um outro exemplo, né? Ah, tem que, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. E lembrando, né, gente, a gente não tá aqui no sentido de criticar a religião A, religião B, ou coisa A, ou coisa B. A gente tá trazendo como que formas, exemplos de como a gente pode seguir nessa armadilha do receio diante do coletivo. Porque como a Edith bem colocou ali, às vezes tu sente vontade de colocar o short, que nem ela falou. Vamos para um exemplo da alimentação. Às vezes tu quer comer um bolo, tá? Claro, salvo, sei lá, se tu tem alguma restrição de saúde, alguma coisa tu realmente não pode. Mas às vezes tu poderia comer se tu quisesse, mas tu vai lá e eu vou comer só salada porque dizem que é só salada que tem que comer. Daí tu vai lá de noite, daqui a pouco salta a geladeira e come o bolo inteiro porque te deu aquele desespero, né? E É uma coisa muito, básica do ser humano, sobrevivência, né? eu por muito tempo, e não é uma crítica, assim, é de questão de se conhecer. Eu, por muito tempo, eu ficava comendo batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce, frango. Porque, eu tenho que comer esse carboidrato bom e essa proteína magra e não sei o quê para isso, para aquilo e para aquilo. Tá, tudo bem, eu fiz um tempo aquilo. Mas depois aquilo ali já não me preenchia mais. Era chato comer, né? Mas eu não tô falando que alguém me colocou. Mas foi como eu interpretei na minha cabeça. Ninguém chegou e disse, Cristiane, agora tu só tem que comer batata doce e frango. Mas eu, dentro das minhas crenças, dentro do meu conjunto de conhecimento, de valores e de vivências, interpretei daquela forma e estava vivenciando daquela forma. Isso também é uma forma de ficar presa às próprias crenças, né? Não só ao coletivo. E depois ela traz a sétima armadilha, que é a tentativa de ser boa. Daí a gente vai lá para Essa é boa. Essa armadilha é boa. essa aqui nós poderia ficar horas, né? Então ela diz assim, ó, a menina dos sapatinhos vermelho, ela tentou também ser boazinha, né? Cumprir as regras, usar as roupinhas que ela tinha que usar, andar com o cabelinho penteado do jeito que pentearam para ela e tudo mais. E aí, aqui na página 279, a Clarissa fala: ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for empedernido, deformado ou maléfico à sua volta. E simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido de aceitar esse estado anormal prejudicam ainda mais seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Então, essa tentativa de aceitar de uma forma como sendo a mulher boazinha, a mãe boa, pode nos prejudicar, né? Então, Esse negócio de normalizar o que está totalmente fora do lugar. A gente começa a olhar para a gente e falar, não, tudo bem, não tem problema não. Não é ruim ser boazinha. Aí tinha um professor meu, que agora eu não lembro o nome dele, que ele falava que ser boazinha é diferente de ser bondosa. Entendam? boa. Então, aquela boazinha é aquela pessoa que é meio vítima, sabe? É aquela pessoa que se posiciona num lugar assim meio, ai, coitado de mim, sabe? Eu sou assim mesmo. Não tem problema, as pessoas fazem. Ela não fala assim, né? Mas aí eu falo pra você, Cris, ai, Cris, eu adoro tanto você, porque você é muito boa, assim, adoro você, porque, ó, você não rejeita nada, cara. Tudo que a gente pede pra você, você aceita. E não sei o que, adoro você. E eu vou subindo cada vez mais nas suas costas. E cada vez mais nas suas costas. Chega uma hora, você não aguenta. Eu era boazinha de carteirinha, dizia sim para tudo e para todos. Olha que maravilha, né? E qual foi a consequência disso? Você se transformou na Cris autêntica agora, porque chegou uma hora você não aguenta. Né? Então, a bondade é uma outra coisa, é um outro estado, você ser bondosa, você ser empática, você ser amorosa, é diferente. Agora, quando a pessoa vem até mim e fala assim, ai, mas Edith, eu sei, Edith, que você tem seu trabalho, mas será que você não pode faltar no seu trabalho hoje? Porque eu tô precisando que você cuide do meu filho?
Cara, não me pergunta isso, não me pergunta isso. Ah, eu Talvez em ia outra pedir para época eu tu dissesse cuidar que do não tem Gabriel problema. para mim. Não vou Hã? mais, né? Eu ia pedir para tu cuidar do Gabriel para mim, agora não vou mais. Então, e tem várias maneiras da gente dizer não, né? A gente pode ser bondosa ainda dizendo não. Quer falar para a Cris? Cris, me desculpa, se você puder encontrar uma outra forma de você resolver o seu problema, eu vou ficar muito agradecida também, porque eu não vou poder te ajudar nesse momento. Se for no dia tal, no horário tal, eu posso ficar com o Gabriel, mas agora, nesse momento, não vai dar. Aí a Cris vai ficar com raiva de mim. O que que significa isso? Gente, só significa uma coisa. Ela não é minha amiga. Ela não é. Ela estava se aproveitando de mim. Ou ela não tem maturidade também e nem esse nível para compreender essas questões, né? É possível que ela tenha tantas dores que ela acaba transferindo, falando pra mim assim, nossa, como a Edith é ruim, como a Edith não sei o quê, por que que a Edith fez isso comigo e não sei o quê. E aí ela vai Projetando em precisar se ti, né? tratar. E aí ela vai precisar se tratar, porque não dá, gente, não dá pra salvar os outros. Ser boazinha, que é o que o livro tá falando aqui, só remete você à desgraça. À desgraça. Uhum. E aí você escolhe. É... Aí eu ia ler um negócio aqui, mas eu não tô lembrando. Ah, tá falando da jaula dos animais, né? Essa questão de ser Ah, boazinha e a questão de... Dá tempo de falar, Cris, ou não? dá, pode falar, sim. A gente vai ficar mais uns minutinhos, mas a gente Então, precisa falar da. Aí tu fala isso dos animais e a gente encerra com a armadilha 8 daí. tá bom. Que nós somos como animais. E aí, nessa questão de ser boazinha, a gente fica tão resignada, que um dia alguém abre a jaula e a gente não consegue sair. A gente não consegue mais atuar com a nossa essência. Então diz que os cientistas, eu vou contar aqui que eu lembro da história, tá? Porque eu não vou ler tudo. Mas diz que os cientistas estavam fazendo pesquisa com cachorro, né? E aí eles colocaram o cachorro dentro da jaula e do lado esquerdo, na extremidade esquerda da jaula, eles colocaram choque. E aí o cachorro percebeu que ele precisava ir para o lado direito. Fica lá para não tomar choque. E aí, um dia, os cientistas pegaram e trocaram. Colocaram o choque do lado direito e tiraram do lado esquerdo. Aí o cachorro foi para o lado esquerdo. E assim eles faziam. E aí o cachorro começou a ficar desorientado. E eles começaram a colocar o cachorro numa outra jaula, onde tinha esse estímulo de choque por toda a jaula. Em vários pontos da jaula. Chegou um momento, o cachorro falou assim, não tem como... O cachorro falou, é ótimo, né? O cachorro não falou nada, gente. Pelo amor de Deus. Mas já que a gente está falando de uma forma arquetípica, vamos dizer que o A cachorro gente tenha falado, entender, né? né? O cachorro falou mesmo. Então, o cachorro pensou, assim, veio aquela nuvenzinha pro pensamento dele, falando, mas que merda é essa? Caramba, todo lugar tem choque? Não tem o que fazer, vou ficar aqui deitado recebendo choque mesmo. E aí ele se acostumou tanto com os choques, de uma forma assim, ele se adaptou àquele ambiente dos choques, que um dia os cientistas abriram a jaula e ele não saiu. Talvez o cachorro tenha pensado, lá fora não tem choque, mas aqui não tem problema também. Já tá bom, não tem problema. E é isso que a gente faz com a gente. A gente passa por tantos abusos, e aqui nesse livro fala sobre isso também, né? Abuso nos relacionamentos, abuso de todas as formas, e aí você vai minguando aos poucos, bem pouquinho, sabe? Uma gotinha todo dia, uma gotinha todo dia, um choquinho de cada vez. Um dia aqui nesse canto, outro dia aqui nesse outro canto, não sei o quê. Quando você vê, você está recebendo choque por todos os lados, e aí você fala, não, tudo bem, não tem problema, é essa a minha vida. É isso que eu vou ter. Se Eu tenho que passar por conforma. isso. É, se conforma, é o destino, foi Deus que quis. E aí um dia alguém abre a jaula e fala, olha, você tem oportunidade de ter outra vida. Vamos lá, que tem um outro lugar aqui que você vai ficar muito melhor. Aí eu falo assim, não, eu não vou não, porque vamos ficar no conhecido, né? Vamos ficar aqui nesse cantinho aqui, eu já conheço esses choques. Não estou afim de passar por uma experiência nova. E é isso que acontece. A gente vai morrendo. É isso que o livro fala. A mulher Per... morre, a mulher definha, acaba. E aí, capítulos anteriores, fala: o cabelo da mulher começa a cair, a unha enfraquece, a pele fica ressecada, perde os olhos, perde o brilho dos olhos, perde o gosto pela vida. Por quê? Porque você foi definhando e não percebeu. É por isso que é legal esses livros aqui,
leituras como essa, e graças a Deus tem a doutora Clarissa que traz isso com excelência, né? E com riqueza de detalhes, de como é que eu estou me sentindo hoje, o que eu posso fazer para mudar, e o que é que está acontecendo na minha vida para eu ter chegado nesse ponto. Coisas que nem eu mesmo sabia. E aí, quando você percebe que você está nesse ponto, talvez seja um alerta para você sair dessa jaula. E aí vai de você decidir, né? Você quer sair da jaula ou você quer permanecer aí tomando choque pro resto da sua vida? Ao ponto de você ter que cortar os seus pés, porque você já não aguenta mais. Ou de cair nos vícios, né? Que é o oitavo que vai falar, né, Cris? Sobre os O vícios. oitavo agora é a dança descontrolada, que é quando a mulher cai nessa, né? Aí no conto ela não sabe mais o que fazer. No caso do cachorrinho, né, da experiência que a Edith relatou aí, de uma experiência científica, ai, não sei mais, né? Deixa assim, então, já tô levando choque mesmo. E no caso da menina aqui dos sapatinhos vermelho, ela tá tão perdida, ela tá tão descontrolada ali, a situação tá tão fora que ela diz, se precisar, arranca os meus pés, né? E aí ela... Hã? Eu queria ler mais um trechinho, mas para continuar, depois eu leio. Tá, daí ela traz essa questão daí da obsessão e a dependência, né? Porque ela acabou criando, de uma certa forma, ela acabou criando uma obsessão pelo tal do sapatinho vermelho, né? E uma dependência ali. E aí eu até sublinhei aqui para falar que não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos. É a sua falta. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar, mas ela conseguiu, ela entrou numa carruagem dourada, a mulher cuidou dela, ela teve acesso a outros sapatinhos vermelhos até melhor do que aquele que ela fez. Esse era fabricado, era reluzente, era bonito. E ela dançava um monte, então dança é alegria, mas não é. Na verdade, foi a falta dessa alegria que fez com que ela chegasse nessa situação, né? Quando a mulher não tem consciência da própria privação, que é o que a Edith também colocou agora há pouco, né? Ela não tem consciência disso, ela tá ali naquela situação agora é isso aqui mesmo que eu tenho, que nem o cachorrinho. Tô levando choque a tempo, deixa assim mesmo, né? As consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando sem parar. Ou seja, ela não se dá mais conta da situação que ela tá. Ela tá vivendo de uma forma... Deixa esse sapato me levar, deixa a vida me levar. Até que vai chegar um ponto que tu não aguenta mais. Então, ela faz essa análise assim do... quantas vezes nós chegamos numa situação dessas? Como os teus pés... Quantas vezes os teus pés já tiveram que ser cortados, né? Para tu sair de uma situação. E depois a pergunta que pode ficar é: como teus pés vão crescer novamente? Como, né, fazendo essa simbologia assim, como essa força criativa, porque os pés, né, esses sapatos, eles simbolizam a nossa conexão com a terra, a nossa presença. Então, como que tu vai fazer para resgatar isso, para resgatar a tua alma, a tua força criativa, a tua presença, né? O caminhar, né? Representa o caminhar na vida, né? Isso. Tu quer ler mais um trechinho, Edith, antes da gente ir para o encerramento? Sim, eu queria, na verdade, falar sobre a questão da Janis Joplin, né? Que ela acabou cortando os pés dela quando ela morreu aos 27 anos de overdose. Por quê? Porque ela ficou... A gente acaba indo para o extremo, né? Então ela ficou insistindo num caminho, achando que ela estava no caminho certo. Por quê? Por falta, talvez, de orientação, por falta de conhecimento, por falta de investigar ela mais internamente, né? Como é que eu estou me sentindo? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí ela procurou o alívio nas drogas. Então a gente... Por isso que esse capítulo fala da dependência, né?
A dependência que a gente tem, então a gente pode ter dependência nas drogas, ou a gente pode ter dependência de uma outra pessoa, ou de uma situação onde a gente não consegue se desvencilhar, e tem mulheres que não conseguem sair desse lugar. Ou morre psiquicamente, vamos dizer assim, né? A pessoa perde realmente o brilho dela e fica parada na vida, sem vontade de viver, é onde encontra muitas mulheres com muita depressão, depressão profunda, né? Ou essas que acabam adquirindo os vícios, né? Que acabam matando elas aos poucos. Que no caso da menina, a menina ficou aleijada. E a gente também pode ficar aleijada. E a gente pode ser aleijado de várias formas, né? Matando essa nossa criatividade, matando esse nosso impulso natural pela sobrevivência, pela vida, né? Pela alegria, pela felicidade, né? Mas é no hoje que a gente faz isso. Não é no futuro. Hoje é o futuro de ontem. O que é que eu fiz para que hoje estivesse melhor? Então, é o que eu mencionei antes, a gente fica nessa busca incessante do presente agora, a gente nem presta atenção, numa busca de um futuro melhor. E como que é esse futuro? Eu preciso fazer algumas mudanças, talvez, aqui, né? Eu preciso realmente sair mesmo dessa carruagem, sabe? Fazer o meu sapatinho mesmo. Para construir o meu sapato, não comprar um novo. Eu vou construir agora os meus sapatinhos do jeito que eu puder e da forma que der, né? Perfeito. E para a gente ir encerrando, então, eu estava até lendo aqui algumas anotações. Eu acredito que o que a gente compartilhou aqui, né? Gente, tem esse capítulo é riquíssimo. Todos os capítulos são, né? Então aqui a gente dividiu algumas coisas que eu na minha leitura peguei, coisas que a Edith pegou na leitura dela. Mas se tu for ler aí o capítulo 8 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é isso que a gente está falando hoje, pode ser que apareçam muitas outras questões para ti. Assim como apareceram para nós também, mas não tem tempo suficiente aqui numa live para falar tudo, né? Poderia ser outras lives também. Mas, enfim, eu gostaria então de encerrar essa live de hoje falando, reforçando da autorresponsabilidade, né? Do quando a gente assume pra gente essa responsabilidade de, poxa, como que eu vou me reconectar com a minha força criativa, com a minha chama criativa, né? Depende de mim. Como que eu posso fazer isso? Só que, para fazer isso, eu, por experiência própria, te digo, conecte-se com outras mulheres também, que já passaram por esse caminho, que podem te auxiliar, né? Então, assim, ao invés da velha secarrona, como ela diz, a gente pode encontrar um grupo de mulheres que podem trazer essa permissão. Às vezes a gente não aprendeu, né, com as mulheres que a gente conviveu ou convive, essa coisa da permissão, porque elas também não tiveram muitas vezes, né, em função de tudo que a gente já falou aqui. Então, assim, se eu posso te deixar um recado, o recado é: eu autorizo, dentro da minha vivência, eu te autorizo, né? Sinta-se livre, né? Sinta-se com permissão para fazer, porque se eu conseguir vir aqui colocar a minha voz, vamos falar só da live de hoje. Eu vim aqui conseguir abrir uma live e falar. Eu consegui abrir a minha própria empresa. A Edith também tem o negócio dela. Se nós conseguimos, tu também pode conseguir. Dentro desse exemplo de empreender e de falar aqui no digital, né? Pode ser na área que tu quiser, mas assim, permita-se. Permita-se viver o que tu realmente quer. Seja aquilo que for, que tu sentir no teu coração. Esse é o meu recado para hoje. E gostaria de agradecer muito, como sempre. Foi riquíssimo esse bate-papo com a Edith. Edith, gratidão. Amei te escutar, amei teus insights, os trechos que tu dividiu, o que tu agregou da tua própria experiência. É sempre lindo demais. Muito obrigada mesmo. Gente, sigam o perfil da Edith, ela é maravilhosa.
tá? Tá aqui o perfil dela, mas é marcante esse perfil. É @reedite a sua vida. Vocês não vão esquecer. Sigam ela, conheçam o trabalho dela também, tá? Um beijo grande, Edith. Muito obrigada. Beijo, minha linda. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Gostaria de ter ficado mais tempo aqui para a gente falar de mais coisas. Mas a gente volta numa próxima vez. Isso, teremos outras oportunidades, com certeza. Gente, muito obrigada a cada um que passou por aqui, quem ainda está aí, firme, quase 1h30, 1h30 aí de live. Muito obrigada, gratidão pelo teu tempo, obrigada por quem for assistir, para quem for assistir depois também. A gente honra muito vocês. Um beijo grande, obrigada, Selma. Que bom que tu gostou também, querida. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Beijão e até a próxima terça-feira, que é a próxima live. Beijo. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, Edith, tchau, Selma e Tchau. todos, Tchau, todos que estão aí, Selma. os que vão entrar depois também. Beijo, beijão. Tchau.